Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A parábola do bom samaritano. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem desceu de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, essa passagem é uma passagem que mostra o que a religiosidade é capaz de fazer com as pessoas. Nós temos um advogado da lei, nós temos alguém que conhece a palavra de Deus de maneira profunda, que estudou a palavra de Deus durante toda a sua vida, e de repente ele está na frente de Jesus Cristo e não o reconhece como o seu Salvador, não o reconhece como o Messias, não o reconhece como o Cristo, irmãos? E a gente até entenderia, irmãos, se quem estivesse querendo submeter Jesus Cristo à prova fosse um islâmico, irmãos, fosse um budista, fosse um espírita, irmãos, faria até sentido para a gente, porque a gente ia dizer: não, ele está submetendo Jesus Cristo à prova porque ele não conhece a palavra de Deus. É alguém que não conhece a palavra de Deus, sabe? O budista, ele acredita em Buda, então é ignorante, então ele não sabe, por isso que está querendo submeter Jesus Cristo à prova. A gente faria mais sentido para a gente, mas quando a gente lê no texto bíblico que quem está querendo submeter Jesus Cristo à prova é um advogado da lei, é alguém que conhece a palavra de Deus de maneira profunda, irmãos, isso é algo que deve nos fazer pensar, deve nos fazer refletir. Puxa vida, mas o que será que está acontecendo aqui? Irmãos, e quantas vezes nós não vemos os líderes religiosos, os maiores líderes religiosos, deturpando a verdade da palavra de Deus, usando a palavra de Deus para os seus próprios fins, usando a palavra de Deus
para satisfazer o seu ego, o seu eu, o seu status, para ter reconhecimento. Quantas vezes nós não vemos isso de pessoas que conhecem a palavra de Deus? Não são pessoas ignorantes, né, irmãos? Não, eles conhecem a palavra de Deus, né? Quantas vezes nós vemos isso e nós nos perguntamos, puxa vida, mas como é que pode? Como é que pode alguém que conhece a palavra de Deus estar fazendo esse tipo de coisa? Né? Como é que pode alguém que conhece a palavra de Deus, né, estar tendo essa vida aí que desonra a Deus, que desagrada a Deus, né? E esse advogado da lei aqui, irmãos, ele achava que ele poderia submeter Jesus Cristo à prova. E por que ele acha que Jesus Cristo era obrigado a responder o seu questionamento? Né, irmãos? Porque ele acha, né, irmãos, que ele poderia colocar Jesus Cristo à prova, e Jesus Cristo era obrigado a responder o questionamento dele. Né, irmãos, é muito interessante isso, porque a gente vê o que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que as pessoas, né, com que as pessoas venham e submetam Jesus Cristo à prova. Quantas vezes nós vemos cooperadores, nós vemos anciãos, né, dizendo para as pessoas fazerem prova de Deus, né? Faz prova de Deus para você ver se o milagre não vai acontecer. Faz prova de Deus para você ver se a obra não vai acontecer, né? Dá o dinheiro aí para você ver se as coisas não começam a andar na tua vida. Quantas vezes nós não vemos líderes religiosos mandando as pessoas fazerem prova de Deus? E quantas vezes nós não vemos os próprios cristãos dizendo que fizeram prova de Deus e as coisas andaram, que fizeram prova de Deus e as coisas caminharam. Não, fiz prova de Deus, as coisas andou, fiz prova de Deus, eu pedi um sinal para Deus, Deus fez, Deus agiu, Deus moveu. Né, irmãos? É isso que a religiosidade faz. A religiosidade, irmãos, ela faz com que nós venhamos até Jesus Cristo com esse tipo de sentimento, né, irmãos? Com o sentimento de olhar para Jesus Cristo e achar que é Ele que tem que fazer a nossa vontade, que é Ele que tem que ser o nosso servo, que nós não somos o servo dele. A religiosidade, irmãos, faz com que nós venhamos estar tão cheios do nosso eu, do nosso ego, faz com que nós venhamos estar tão orgulhosos, né, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, que quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente não faz nem ideia de quem Ele é. Né, irmãos? Porque achamos que somos tão bons, achamos que somos tão merecedores, que somos tão dedicados, né, irmãos? Que somos tão puros, tão santos. Achamos que estamos tão orgulhosos do nosso esforço, da nossa denominação, né, que quando as pessoas olham para Jesus Cristo, elas simplesmente, irmãos, agem como esse advogado da lei, não reconhecem Jesus Cristo, não fazem a mínima ideia de quem Ele é. A pergunta, irmãos, era até uma pergunta boa, né? Como que eu faço para alcançar a vida eterna? Mas atrás de uma pergunta boa existia um propósito pecaminoso. E é isso, irmãos, que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que, ainda que as pessoas venham estar fazendo coisas boas, o propósito é sempre pecaminoso, né? As pessoas conseguem pecar fazendo a coisa certa. As pessoas conseguem pecar congregando, né, irmãos? Elas congregam e elas pecam congregando, porque o propósito não é glorificar a Deus, o propósito não é cultuar a Deus, o propósito não é, irmãos, que além de Deus, que Deus precisa ser glorificado. Não, o propósito muitas vezes é fazer amigos, o propósito muitas vezes é vender um determinado tipo de produto, né, irmãos? O propósito é alimentar o eu, alimentar o ego, é desfilar uma roupa nova, né, irmãos? Isso que a religiosidade faz. As pessoas estão congregando, que é uma coisa boa, mas elas conseguem pecar congregando, né, irmãos? Elas conseguem pecar
ajudando o próximo. Elas vão ajudar o próximo e tem que sair falando para todo mundo que ajudou o próximo para mostrar o quanto ele é caridoso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele fez a boa ação, sabe? Ele consegue pecar fazendo coisas boas. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse advogado da lei. É isso que nós vemos o tempo inteiro, irmãos, na religiosidade. Na religiosidade você peca mesmo que estiver fazendo coisas boas. É muito interessante, irmãos, porque a gente percebe o cinismo, a gente percebe a hipocrisia, né? Esse advogado da lei, ele vai até Jesus Cristo e ele não vai dizer para Jesus Cristo: ô Jesus, eu queria saber como é que eu faço para alcançar a vida eterna. Não, mas há todo um cinismo, há toda uma hipocrisia, né, irmãos? Ele vai dizer: mestre, né, irmãos? Eles nunca viram Jesus Cristo como mestre, eles nunca reconheceram Jesus Cristo como um mestre. Né, irmãos? Sempre viram Jesus Cristo como um impostor, sempre viram Jesus Cristo como alguém que estava enganando as pessoas, como alguém que estava querendo ser alguém que não é, né, irmãos? E agora essa hipocrisia, mestre, né, irmãos? Como se estivessem vendo realmente quem Jesus Cristo é. Na religiosidade, irmãos, quantas vezes nós não vemos cinismo, quantas vezes nós não vemos hipocrisia, quantas vezes, irmãos, a gente não senta com pessoas e a gente vai falar para elas: a gente precisa congregar porque a gente entende que Deus precisa ser glorificado, é por isso que a gente congrega, né? A gente não congrega para buscar o carro, para buscar a casa, a gente congrega porque a gente foi salvo e agora nós entendemos que precisamos cultuá-lo, é por isso que a gente congrega. E a pessoa, no maior cinismo, na maior hipocrisia, vai dizer: é verdade, é assim que eu faço, é assim que eu vivo minha vida. Tem que congregar mesmo para Deus ser glorificado, a gente tem que congregar mesmo para a vida eterna, não é as coisas dessa terra, não é as coisas dessa vida. Mas quando ela congrega, a única coisa que ela quer ouvir é sobre as coisas dessa terra, sobre as coisas dessa vida. Né, irmãos? Essa é hipocrisia, né? Ela diz que está vendo alguma coisa que não vê, diz que está fazendo alguma coisa que não faz. Sabe, é isso que a religiosidade faz com as pessoas, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Antes elas dissessem: não, eu acho que tem que buscar casa sim, eu acho que tem que buscar o carro sim, eu sempre estou indo na igreja para buscar a casa, eu sempre estou indo na igreja para buscar o... Sabe, irmãos, antes elas fossem sinceras. Mas na religiosidade não. Na religiosidade elas são cínicas. Na religiosidade elas são hipócritas. Elas vão buscar os seus próprios interesses, elas vão buscar as suas próprias vontades. E se elas forem congregar, e se por acaso na igreja elas encontrarem Jesus Cristo, se alguma coisa acontecer lá e alguém realmente pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, e elas encontrarem Jesus Cristo, elas vão dizer: mas que é isso aí? Quem que é esse aí? O que está acontecendo? Cadê a palavra? Cadê o Deus que eu estou acostumado a vir aqui? Isso aí eu não conheço não, mas o que está acontecendo? Sabe, elas nem vão reconhecer Jesus Cristo, sabe, quando elas se depararem com Ele dentro da igreja. Sabe, irmãos, é isso que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que as pessoas tenham um zelo, tenham uma dedicação, tenham todo um empenho, tenham todo um esforço, para quando chegar na frente de Jesus Cristo, não saber quem Ele é. Né, irmãos? Para quando quando se depararem com a verdade da palavra de Deus, falarem: isso aí não é a palavra de Deus não, eu vim buscar outra coisa. Glória a Deus. É isso que a religiosidade faz, irmãos. Na religiosidade nós vemos esse cinismo, nós vemos essa hipocrisia, né, irmãos? E Jesus Cristo, irmãos, e é muito interessante porque Jesus Cristo vai dizer para eles assim, Jesus Cristo vai dizer para esse advogado da lei, né? O que está escrito na lei, como tu a interpretas, né? Jesus Cristo, irmãos, Ele não vai virar por advogado da lei e vai dizer: você quer alcançar a vida eterna? O único jeito de você alcançar a vida eterna é através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né, irmãos? Jesus não vai dizer isso. Né? Se nós perguntássemos para a maior parte dos crentes dentro das igrejas hoje, ó, como é que a gente faz para alcançar a vida eterna? Sabe, a grande parte deles iria nos dizer que é salvação por meio de obras. Grande parte deles iria dizer, não, precisa ser bom, precisa congregar, precisa fazer o bem, né? Precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E quando eles porque a noção de graça, o conceito de graça simplesmente se perdeu. Santo Senhor. Né? Mas as pessoas já não fazem a menor ideia do que é salvação por meio da graça. Glória a Deus. Né? Que a salvação é favor imerecido. Jesus vai dizer para ele, sabe o que está escrito na lei? E ele vai responder, né? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Jesus vai dizer, respondeu bem, então é só fazer isso, é só fazer isso e você vai viver a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? E a grande pergunta é, será que ele estava amando a Deus de todo o coração? Será que ele estava amando a Deus com todo o seu intelecto? Glória a Deus. Né, mas quando a gente fala para alguém, para você se salvar, está escrito lá na palavra de Deus, é só você amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu intelecto e o teu próximo como a ti mesmo. Mas você está conseguindo? Está conseguindo amar a Deus com todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu intelecto e ao teu próximo como a ti mesmo, de maneira perfeita? Está conseguindo? Glória a Deus. Sabe, essa é a pergunta. Glória porque as pessoas acham que precisa ser mais ou menos. Não, mas de maneira perfeita. Está conseguindo fazer isso de maneira perfeita? Glória a Deus. Se você não está conseguindo, você precisa de um salvador. Glória você não pode se salvar. Porque isso aqui, irmãos, aqui é um resumo da lei. Glória a Deus. A lei não salva ninguém. A lei, ela mostra o quanto nós estamos perdidos e o quanto nós estamos condenados. Glória a Deus. Né, irmãos? Esse advogado da lei, mediante a isso, ele deveria virar para Jesus e deveria dizer: mas Jesus, como que eu não estou conseguindo amar a Deus de todo o coração? Jesus, eu não estou conseguindo amar a Deus com todo o meu intelecto. Santo. Sabe, por mais que eu faça, meu Deus, eu sinto que eu não estou fazendo o necessário. Glória a Deus. Né, irmãos? Alguém que Deus move o coração e entende que não consegue cumprir a lei perfeitamente. Glória a Deus. E do que ele precisa? De um Salvador. É por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá para vocês irem até Deus por outro caminho. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é o meu próximo? Né? Ele mesmo não respondeu a pergunta. Jesus falou para ele: então, você sabe, é só fazer isso aí. Né? Você mesmo respondeu: sabe, só fazer isso aí. Né? Por que você está perguntando se você sabe? Santo Senhor. Para que você pergunta se você sabe? Né, irmãos? Então ele está querendo justificar. Na verdade, ele não está querendo aprender nada. Santo Senhor. Né, irmão? Na verdade, ele não está querendo aprender nada. Ele só está querendo pegar algum erro de Jesus Cristo para poder condená-lo. Muitos crentes dentro da igreja não estão querendo aprender nada. Eles não querem ouvir nada da palavra de Deus. Eles não querem ouvir nada do Evangelho. Né, irmãos? Eles só estão passando tempo. Eles só estão fazendo amizade. Né, irmão? Na religiosidade, o propósito é pecaminoso. O propósito deveria ser conhecer a Deus. Não, eles não querem conhecer Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? A religiosidade faz esse tipo de coisa com as pessoas. Será que o problema dele, né, irmãos, era só saber quem era o próximo? Né? Ele só precisava de uma pequena ajuda nesse quesito? O resto estava tudo bom? O resto estava tudo perfeito? Né? Muitos, na religiosidade é assim. Na religiosidade as pessoas pensam que são ótimas. Existe alguma coisinha que precisa melhorar, mas é coisa pouca. Coisa pouca, só uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? As pessoas sempre acham que eles estão bem, estão numa condição boa, né? E Jesus Cristo, então, irmãos, ele vai contar uma parábola para mostrar como é que as coisas funcionam, quem que é o próximo.
Mas o objetivo, irmãos, é mostrar quem é o próximo, e o objetivo é mostrar como é que as coisas funcionam na religiosidade. Glória a Deus. Né? O texto bíblico vai dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões, né, que roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, deixaram ele lá meio morto, e coincidentemente estava passando um sacerdote, estava passando um homem de Deus, né, irmãos? E o que aconteceu? O sacerdote, irmãos, era o responsável por interceder pelo povo a Deus. O que ele fez quando ele viu o homem? Ele passou pelo outro lado. Santo Senhor. Igualmente passou um levitas, né, irmãos? A tribo de Levi era responsável pelos afazeres religiosos também. Quando ele viu aquele homem também, o levita lá, o que ele fez? Ele passou longe, passou pelo outro lado ali também. Né, irmãos? A religiosidade faz isso com as pessoas. A religiosidade faz com que, quando elas deveriam se levantar mediante ao que precisa ser feito, elas não se levantam, elas fingem que não é com elas, elas passam pelo outro lado. Na religiosidade as pessoas veem os erros, veem o engano, veem a mentira, ao invés de elas se levantarem, não, elas fingem que o problema não é delas, o problema não é meu não, é isso aí, eu não vou me meter nisso aí, porque isso aí vai dar problema para mim, isso aí vai dar dor de cabeça para mim, eu vou fingir que isso não é comigo, né, irmãos? E elas estão lá, elas podem até conhecer a palavra de Deus, elas podem estar frequentando o culto, elas podem estar se vestindo corretamente, elas podem ter um vocabulário bom, mas quando elas precisam se levantar contra o erro, contra o engano, contra a mentira, contra a injustiça, não, elas passam pelo outro lado. Isso que a religiosidade faz. É por isso que nós temos tantos crentes dentro da igreja ouvindo o erro, mas não se levantam contra o erro. Glória a Deus, Senhor. Vendo o engano, vendo a mentira, vendo a injustiça, mas não fazem nada. Por que não fazem nada? Porque na religiosidade é assim que funciona. Glória a Deus. Na religiosidade você está preocupado com o seu eu, com o seu status, com o seu ego. Né, irmãos? Você não se levanta. A verdade não é uma verdade que é aplicada assim no cotidiano da vida. Não, a verdade só é aplicada quando é conveniente. Santo Senhor. Quando alguma coisa, quando é para perder dinheiro, que nem no caso aqui, né, ia perder dinheiro, ia perder tempo, aí você joga a verdade fora, joga a obrigação fora. Na religiosidade é assim que funciona, irmãos. Quantos crentes que se eles se levantarem contra o engano, contra a mentira, irmãos, eles vão ser mal vistos, Santo Senhor. eles vão ser mal falados. Isso que a religiosidade faz. Mas Jesus vai mostrar que nem tudo está perdido. Né, irmãos? Deus levanta o samaritano. Deus levanta aquele, irmãos, que é considerado um nada, que é considerado um ninguém. Santo Senhor. Né? Aquele que deveria se levantar não se levanta, e o que acontece? Deus levanta. Muitas vezes aquele que todo mundo acha que não vale nada, Santo Senhor. aquele que todo mundo acha que não serve para nada, Deus levanta ele. Né, irmãos? Deus levanta ele e ele faz aquilo que deveria ser feito por aqueles que muitas vezes têm o cargo. Santo Senhor. Né, irmãos? Olha só. Então, irmãos, ainda que a religiosidade esteja matando muitas pessoas, Deus sempre está movendo corações. Glória a Deus. Deus sempre está levantando verdadeiros cristãos. Glória a Deus. Né? O samaritano, ele não está preocupado aqui com quanto dinheiro vai perder. Ele não está preocupado aqui se ele vai ser reconhecido ou não, se ele vai ser bem visto ou não. Não, irmãos, ele só está se levantando e fazendo aquilo que precisa ser feito. Glória a Deus. E essa deve ser a nossa vida cristã, irmãos. Nos levantarmos quando alguém precisa se levantar. Glória a Deus. Fazermos aquilo que precisa ser feito, mediante o erro, mediante o engano, mediante a mentira. Glória a Deus, Senhor. Né? O samaritano está se levantando e depois que o samaritano fez tudo aquilo que devia fazer, Jesus Cristo então vai virar para o advogado da lei e vai dizer: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual deles você acha que é o próximo? Você não está perguntando para mim quem que é o próximo? Você não está perguntando para mim como que deve agir mediante as circunstâncias? Então, qual deles você acha que foi o próximo nessa história que eu te contei? Né? E declarou-lhe o advogado da lei o que teve misericórdia para com ele, ao que lhe exortou: vai e procede tudo de maneira semelhante.
Né? Então, o que Jesus vai terminar dizendo? Sabe, você tem que ser como esse samaritano. Sabe, na religiosidade, sabe, vocês ficam passando longe dos problemas, vocês ficam passando longe das suas obrigações. Mas o samaritano, ele se levantou e ele fez aquilo que precisava fazer. Sabe, você quer ser um servo de Deus? Você quer ser um crente de verdade? Você quer alcançar a vida eterna? Então, você tem que fazer da mesma maneira. Glória a Deus. Né, irmãos? Hoje em dia nós temos muitos religiosos. E cada religioso defendendo a sua religião. Cada religioso defendendo a sua denominação. E eles defendem a sua denominação com unhas e dentes. Glória a Deus. Né, irmãos? E quando eles veem os erros, não fala nada que vai escandalizar. Sabe, irmãos? Deus ficar escandalizado não tem problema. Né? Deus ficar escandalizado não tem problema. Mas escandalizar a denominação, sujar a denominação, não pode. Né? É obra de Deus, né, irmãos? A partir do momento que você não se levantou contra o erro, você já jogou a obra de Deus embora faz tempo. Você já jogou a obra de Deus fora faz tempo. Você já não tem compromisso com a palavra de Deus mais faz tempo, né, irmãos? E as pessoas estão querendo ter esse discurso politicamente correto. Não, vamos fingir que está tudo bem. Vamos fingir que os problemas não acontecem aqui. Glória a Deus, Senhor. Vamos fingir que não é comigo. Sabe, irmãos, é com você mesmo. Se você está vendo o erro e você pode se levantar contra o erro, sabe, irmãos, é sua obrigação se levantar. Santo Senhor. Não, irmão, sua obrigação é se levantar. Esses são aqueles que Deus move o coração, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Esses são aqueles que não estão caminhando pela lei, mas estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque aqueles que estão caminhando segundo a lei, né, irmãos, eles estão sempre procurando saber o que é viável fazer e o que não é. Mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, não, irmãos, eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo o tempo todo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então eles se levantam contra os erros, eles se levantam contra os enganos, eles se levantam contra a mentira, ainda que eles sejam vistos como um nada, como um ninguém, como alguém sem importância, para eles não importa, porque eles enxergam que aquele que deve contemplar eles, que é Deus, está contemplando. Glória a Deus. Então eles estão plenos, estão completos, estão realizados. Ninguém está olhando, mas Deus olhou. Glória a Deus. Né, irmãos? E é essa visão de alguém transformado e convertido que a palavra de Deus nos mostra. Glória a Deus. A religiosidade, irmãos, vai fazer com que nós sejamos igual a esse advogado da lei, igual a esse sacerdote, igual a esse levita. Santo Né, irmãos? Mas a vida cristã de verdade vai nos fazer ser como esse samaritano. Glória a Deus. A gente não fica analisando para ver se vale a pena caminhar com Deus ou não, se vale a pena honrar Deus ou não. A gente simplesmente o honra, a gente simplesmente o louva, a gente simplesmente o engrandece. Né, irmãos, que Deus possa tocar o nosso coração. Glória a Deus. Né, irmãos, que Deus possa nos conduzir para essa vida, nos levantar contra os erros, contra os enganos e contra cada mentira que possa aparecer na vida de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.